Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos, todos os ouvintes com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite, noite abençoada, dia 31/10/2023, último dia do mês de outubro, irmãos. Já vamos entrar no mês de novembro, né? Está passando muito rápido, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero cumprimentar aí a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite abençoada. Estamos aqui para mais um estudo bíblico da palavra dessa noite de hoje. E hoje, com muita alegria, irmãos, nós estamos encerrando mais um trimestre, né? Mais um trimestre abençoado. E se Deus quiser, no começo do ano, né, nós vamos estar colocando em dias. Nós vamos estar colocando em dias nossas lições, juntamente com todas as lições das EBDs espalhadas em todas as igrejas. Porque nós estamos um pouquinho para trás, né? Mas eu quero começar o ano, começando aí, irmãos, em dias, né? Eu sei que vai ficar algumas lições sem a gente ensinar do quarto trimestre, mas quem adquirir a revista, né, pode estar acompanhando na revista e também em muitos vídeos que tem de várias igrejas também que gravam, né, essas aulas EBDs. Então vai ser uma benção, mas no ano que vem, no começo do ano, se Deus quiser, nós vamos começar aí junto com todas as igrejas também que ensinam a EBD, Escola Bíblica Dominical, ou Estudo Bíblico da Palavra, né? Culto de doutrina. Existem várias formas aí de ensinar a palavra de Deus, mas o que importa é a palavra de Deus estar sendo ensinada. Glória a Deus! Estamos aqui para mais essa aula e eu já vou estar apresentando para os irmãos a aula de hoje, o tema que nós estamos estudando principal da revista, né? E a aula de hoje também já vou estar colocando aí na sua tela. Irmãos, nós estamos estudando a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E nós já estamos na última lição, lição número 13, que tem como tema o mundo de Deus no mundo dos homens. O mundo de Deus no mundo dos homens. Quero mandar aí uma bênção para a minha família, que já está aí também, acompanhando o estudo bíblico. Família que estuda unida é abençoada unida, irmãos. E mandar um alô também para a nossa diaconisa Daniele, que já está aí também, né? Que Deus abençoe o irmão Jonatas, irmão Vitor e irmão Samuel, toda a família também, que Deus vai abençoando em nome de Jesus. Então, este é o tema e nós já vamos para o texto áureo da nossa lição, amém? O texto áureo já está aí na sua tela também, que está em Mateus capítulo 1, versículo 23, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Estamos falando disso, o mundo de Deus no mundo dos homens. Então Emanuel é Deus conosco. Amém? Então já vamos aqui também estar passando para a verdade prática. A verdade prática diz: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. A igreja deve o que, irmãos? Refletir. Já estudamos em outras lições, né?
que nós não temos brilho próprio. A nossa luz vem de Jesus. Nós refletimos a luz que não vem de nós, mas que vem de Jesus. É como a lua. A lua não tem brilho próprio, irmãos. Ela reflete a luz do sol. E o sol da justiça, que é o nosso Jesus, é ele que brilha nas nossas vidas e através das nossas vidas também. Dito isso, já podemos passar para a leitura bíblica que você vai estar lendo na sua casa. Leitura bíblica está em Mateus, capítulo 1, versículo 21 ao 23, e também em Gálatas, capítulo 4, versículo 3 ao versículo 7, é a leitura bíblica em classe. E na introdução da nossa lição, temos aqui: as Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. Porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. Está lá em Lucas, capítulo 17, versículo 21. Nesta lição, que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo. Do contraste entre quem vive sob a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Há uma diferença, né? Quem vive os valores do reino e quem vive os valores do mundo. A palavra de Deus nos fala: outra vez você verá a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. A Bíblia fala que existe o joio, existe o trigo. A Bíblia fala que existe o justo, existe o ímpio. A Bíblia fala que existe ovelha, que existe bode. A Bíblia ensina que existe salvos e não salvos. E nós temos essa oportunidade maravilhosa de fazer parte do reino de Deus. Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Prosseguindo aqui a leitura, diz: assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo, irmãos. Então eu destaquei duas coisas aqui, né? Vamos voltar um pouquinho? Eu destaquei: nesta lição, que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo. Irmãos, quando nós lemos o Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é nos céus. O que significa isso, né? O que simboliza isso? Simboliza, irmãos, que nós temos que desejar que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Assim como a vontade de Deus é soberana nos céus, nós devemos desejar, ansiar pelo reino de Deus aqui nessa terra. Clamar pelo reino, buscar pelo reino, orar pelo reino. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas enquanto Jesus não vem sobre essa terra, a Bíblia fala: o reino de Deus não vem com visível aparência. Ninguém poderá dizer, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então nós temos que ter o reino de Deus dentro de nós. Essa vontade de fazer parte do reino, essa vontade de adorar o Rei dos Reis, essa vontade de fazer parte da família de Deus, e essa vontade de estar no centro da vontade do Senhor. Que a vontade dele seja feita aqui na terra, assim como ela é soberana nos céus. Irmãos, nosso Deus é soberano e a vontade dele é boa, perfeita e agradável para mim e para a sua vida. E eu destaquei aqui também no finalzinho dessa introdução, desafios. Então, irmãos, nessa nossa caminhada, nós teremos vários desafios. A nossa vida, ela é feita de desafios. Em cada geração que nós vivemos, existem os desafios também. Nossos avós, né, passaram por desafios. Nossos pais passaram por desafios. Mandar um abraço aí para o nosso levita Jesuíno também. Em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe. Então, nossos avós passaram por desafios. Nossos pais passaram por desafios. Nós estamos passando por desafios, né? E os nossos filhos também vão passar por desafios. Dito isso, eu quero trazer uma lição aqui, ó, uma referência, e essa referência ela é bastante interessante. Quantas vezes, né, nós não somos saudosistas? Quantas vezes nós não ficamos pensando no passado?
Quantas vezes nós não pensamos assim, mas no passado era melhor, no passado as coisas eram melhores, as coisas eram mais felizes, né? Quantas vezes nós não pensamos nisso, irmãos? Lembramos no nosso tempo de infância, às vezes nossas brincadeiras de infância, né? E nós temos a tendência de pensar que o passado era melhor, ou que o passado era mais fácil. Muitos pensam assim. Hoje mesmo eu recebi um vídeo do nosso pastor Marcos Costa, e esse vídeo só mostrava as coisas antigas, as coisas do passado. O título desse vídeo era Eu Sou Desse Tempo, e ali mostrando várias coisas do passado. Então muitas vezes nós somos saudosistas e ficamos pensando no passado. Mas olha só o que a palavra de Deus vai nos dizer, irmão, sobre o passado. Olha só, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10. Diz assim, ó: Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Sabe o que esse versículo está dizendo? Esse versículo está dizendo que não é sábio dizer isso, que os tempos passados foram melhores do que esse. Está dizendo que isso não provém de sabedoria. Por que, pastor William? Por causa disso que nós já falamos aqui. Porque cada geração vai ter o seu desafio. Assim como os nossos pais passaram por desafios, nós temos nossos desafios também. Podem até ser desafios mais modernos, desafios muitas vezes diferentes, mas não deixa de ser desafios. Então não podemos ficar presos no passado, não podemos ficar ansiosos com o futuro, nós temos que viver o presente. Assim como eu disse que na oração do Pai Nosso, a palavra de Deus começa assim, né? Pai Nosso que estais nos céus. A palavra de Deus também fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então é o pão nosso de cada dia, a bênção nossa de cada dia, o desafio de cada dia. A Bíblia fala que existe uma provação a cada dia, o dia mau, né? Que o dia mau aparece nas nossas vidas. A Bíblia fala: basta a cada dia o seu mal. Então todos os dias tem desafios para nós vivermos e para nós enfrentarmos. Mas para cada desafio diário, existe também a graça diária, a bênção diária, a proteção de Deus diária, o pão nosso de cada dia, irmãos, em nome de Jesus. Nosso Deus é um Deus que nos ajuda diariamente. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dito isso, já podemos avançar para o primeiro tópico da nossa lição, que tem no ponto 1 o seguinte título: a encarnação de Cristo. O primeiro tópico tem como título o Reino de Deus no Mundo, e o primeiro ponto aqui desse primeiro tópico tem como título a encarnação de Cristo. Mateus asseverava que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Está lá em Hebreus 2, versículo 14 até o 18, irmãos. Então, o que nós podemos dizer nessa primeira parte, né? Que nós estamos estudando aqui o reino de Deus no reino dos homens. Irmãos, a Bíblia, isso aqui é importante frisar. A Bíblia não é um relato do homem buscando Deus, mas a Bíblia é a história de Deus buscando o homem. É disso que se trata a Bíblia. Não é a história do homem buscando a Deus, mas é a história de Deus buscando ao homem. Porque quando o pecado entrou no mundo, através de Adão e através de Eva, o homem ali declarou a sua independência de Deus. E sabe o que é importante frisar? Que a terra não foi feita para funcionar sem os céus. Irmãos, a terra não foi feita para funcionar sem os céus. Quando o homem pecou, o homem estava ali declarando a sua independência de Deus. Mas a Bíblia ensina que nós somos totalmente dependentes dele. E muitas vezes nós pensamos, é o homem que busca a Deus? Não, irmãos, é Deus que sempre buscou o homem. Quando Adão e Eva pecaram, aí Deus, ele apareceu ali, atrás de Adão, buscando Adão, e Deus ele fez uma pergunta: Adão, onde tu estás? Tá vendo que é Deus buscando o homem? E não o homem buscando Deus? A Bíblia fala que não há um justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, primeiramente, Deus se revela nas nossas vidas. E depois que Deus se revela, aí sim é que nós buscamos a presença dele. Mas primeiramente, antes de buscar a presença de Deus, Deus ele precisa se revelar.
Porque se Deus não se revelasse, irmãos, nós nunca buscaríamos Ele. Deus não se revelou para Moisés através da sarça ardente? Então ali era a revelação de Deus. Se revelou para Moisés, se revelou para Abraão. Deus se revelou através do tabernáculo, habitou ali no meio do povo, simbolicamente através do tabernáculo, a presença de Deus, a glória de Deus, ela entrava ali no Santo dos Santos, e era Deus no meio dos homens, né? E ali Deus foi se revelando através dos profetas, através da sua palavra, salmos, profetas. Deus foi se revelando. Quando Jesus Cristo veio sobre essa terra, a Bíblia vai dizer que o nome dele é Emanuel, Deus convosco. Jesus também no meio do povo. Então, depois que Jesus se entregou naquela cruz, depois da morte de Jesus e depois da ressurreição, Jesus ele foi assunto aos céus. Jesus ele foi elevado aos céus. Hoje em dia ele está à destra de Deus Pai, mas ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Santo dele para essa terra. E o Espírito Santo habita dentro de nós. Então agora não é mais Deus no meio de nós, né? Não é mais Deus no meio do povo, mas é Deus no povo. Não é Deus no meio de vós, mas é Deus em vós, habitando dentro de nós. Então nós vemos que todo o relato da Bíblia é o relato de Deus se revelando ao homem, em busca do homem. Em busca da ovelha perdida, em busca da dracma perdida. Irmãos, a Bíblia conta essa história. Porque se não fosse isso, nós não teríamos como buscar a Deus. Quando a Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, nós não vamos buscar algo que está oculto, nós vamos buscar algo que está revelado, que é o nosso Senhor que se revela nas nossas vidas. Amém? Dito isso, nós já podemos aqui prosseguir para o subtópico 2. Subtópico 2, já está na tela dos irmãos aí também, que tem como título a mensagem do reino. Após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17. Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurar o pecador diante de Deus. Por conseguinte, é papel da igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. Irmãos, nós temos uma missão nessa terra. E essa missão é de pregar a palavra, é de pregar a verdade, irmãos. A nossa missão nessa terra não é pregar o que o homem quer ouvir, mas é pregar o que nós precisamos ouvir. Não o que nós queremos, mas o que nós precisamos nessa terra. A Bíblia fala: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então a Bíblia fala para nós termos um coração que recebe a palavra de Deus. O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra no nosso coração, nós não pecamos contra o Senhor. Tiago 1:21, na parte B, vai dizer também: recebei com humildade a palavra que em vós é implantada, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Tá vendo? Receber com humildade a palavra que em vós é implantada. Então, quando nós recebemos a palavra, nós somos abençoados pela palavra. Se nós rejeitarmos a palavra, irmãos, a própria palavra vai nos condenar, nos justificar, né? Porque a Bíblia fala que a partir do momento que nós conhecemos a verdade, lá em Hebreus 10, versículo 26, que a partir do momento que nós conhecemos a verdade, e assim nós pecamos deliberadamente, aí já não resta mais sacrifício. Apenas uma expectativa de fogo, de ardor de fogo, né, que há de consumir os adversários, lá em Hebreus 10, 26. Então a questão é receber a palavra. E qual é a pregação verdadeira do Evangelho, irmãos? A pregação verdadeira do Evangelho possui um apelo ao arrependimento. Nesse subtópico nós lemos isso 2 vezes. É um apelo ao arrependimento. E eu quero até ler aqui alguns versículos com os irmãos, que os irmãos vão entender do que nós estamos falando.
Olha só o que diz aqui em Mateus 3, versículo 1. Mateus 3, versículo 1 vai nos relatar dos tempos de João Batista, né? João Batista, ele veio antes de Jesus. Ele veio preparar o caminho para Jesus. Ele disse que ele era a voz que clamava no deserto. E sendo a voz que clamava no deserto, ele estava preparando o caminho para Jesus. Ele falou: vai surgir um que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de desamarrar suas sandálias. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo, preparando o caminho para Jesus. Então, olha só, quando João Batista surgiu nessa terra, olha só qual era a pregação de João Batista. Aqui em Mateus 3:1 diz o seguinte, ó: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E o que ele pregava? Versículo 2. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tá vendo aí, irmãos? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, a mensagem de arrependimento é que João Batista pregava. E aí, depois de João Batista, surgiu Jesus. Jesus ele foi batizado. Depois que ele foi batizado, ele foi ao deserto para ser tentado pelo Satanás. E depois que ele saiu do deserto, venceu a provação do deserto, ele começou o ministério dele. E qual foi a primeira mensagem que Jesus pregou quando começou o ministério dele? Está aí, ó, Mateus 4,17, que diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Percebeu? João Batista começou pregando o arrependimento. Jesus também começou pregando o arrependimento. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Eu vou só arrumar aqui essa câmera. Deixa eu botar uma câmerazinha aqui também. Vou botar só adicionar uma câmera aqui, irmãos, nessa imagem também, para ficar melhor aqui para os irmãos acompanharem também. Deixa eu adicionar aqui. Glória a Deus. Pronto, está adicionado. Então o que acontece, irmãos? João Batista pregou sobre arrependimento. Jesus, na sua primeira mensagem, pregou sobre arrependimento também. Aí Jesus, irmãos, veio sobre essa terra, ensinou, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E ele fez uma promessa aos discípulos. Ele falou aos discípulos: vocês não saiam da cidade. Ficai na cidade até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, e até Samaria e até os confins da terra. Aí Jesus Cristo, ele fez a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos que estavam reunidos ali no cenáculo. Todos foram batizados com o Espírito Santo do Senhor. E aí eles falaram em novas línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Só que quando eles estavam falando ali em novas línguas, muitos pensavam que eles estavam bêbados. E ali Pedro começou a pregar. Pedro falou: olha, isso aqui não é efeito de bebida. Isso aqui é a promessa que está lá no livro do profeta Joel. Que o profeta Joel falou que nos últimos dias Deus derramaria o Espírito sobre toda a carne. E aí Pedro ele fez a primeira pregação também depois do derramamento do Espírito Santo. E qual foi a primeira pregação que que Pedro fez depois do derramamento do Espírito Santo? Vou colocar aí na tela para os irmãos. Olha só a primeira pregação. Atos 2,38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Percebeu, irmãos? A pregação? Qual foi a pregação? Arrependei-vos. Então tá vendo, irmãos? A pregação da palavra sempre foi sobre arrependimento. Então nós não podemos mudar a palavra. A palavra continua sendo arrependei-vos. A palavra vai continuar nos exortando ao arrependimento e nós não podemos mudar essa palavra. Porque esse evangelho não é nosso, esse evangelho é de Jesus. E como esse evangelho é de Jesus, nós temos que pregar como Jesus pregou, nada mais e nada menos do que Jesus pregou. Glória a Deus! Dito isso, já podemos avançar para o subtópico 3. Subtópico 3 tem como o título Os Valores do Reino, que diz assim: no Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira, a fuga da imoralidade sexual, o casamento indissolúvel, a honestidade no falar, o não revidar as ofensas, a esmola, a oração,
e o jejum a partir de um coração sincero. O não julgar os outros, o alerta sobre os dois caminhos, a advertência contra os falsos profetas e a exortação para a prática desses valores. Nesse sentido, o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo e nos convida a priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, olha só que maravilhoso. Aqui está falando sobre valores. E esses valores, como eu disse, não são nossos. Esses valores são de Deus. Deus, ele quer produzir dentro de nós, irmãos, ele quer implantar dentro de nós esses valores do reino. E Deus vai fazer tudo o possível para que esses valores sejam desenvolvidos dentro de nós. Aqui falou de vários valores. Então Deus, ele vai nos moldar, ele vai nos transformar, ele vai nos guiar e ele vai nos tratar. A verdade é essa, irmãos. Deus, ele vai nos tratar. Vai usar todo tipo de situação para nos tratar. E nós temos que aceitar esse tratamento de Deus. A Bíblia fala que nós somos o barro e nós estamos na mão do oleiro. O oleiro quer produzir um vaso de honra. Para isso nós não podemos ser um barro duro. Porque se a gente for um barro duro, consequentemente, o vaso de barro vai se trincar. O barro duro, ele trinca. O barro mole, ele é maleável, né? Ele é trabalhável. Ele é mais fácil de lidar. Ele é mais fácil de moldar. Ele sai um vaso mais bonito. Ele sai um vaso com mais aparência. Mas para isso, o barro tem que estar mole e o barro tem que estar limpo. Se o oleiro, quando o oleiro vai ali catar o barro, né, para estar fazendo o vaso, o oleiro tem que saber escolher o barro. Olha só, nosso irmão Nilton Moreira da Silva mandou uma mensagem aí, né? Missionário Nilton Moreira, né? Estado do Acre, na cidade de Acrelândia. Glória a Deus. Deus abençoe o irmão Nilton e todos aí do estado do Acre com a gloriosa paz de Jesus. Deus abençoe, irmão. Então, olha só, irmãos, nosso missionário, né? Nilton. Então, o oleiro, ele vai escolher ali o barro, mas com certeza o barro não vai estar perfeito. O barro vai ter impurezas. Já viu quando você escolhe um barro assim para... Já brincou disso? De pegar um barro ali para fazer algo? Quando eu era criança, que a gente ia para os córregos da vida, né? A gente pegava os barros ali, as argilas, e começava a molhar, começava a moldar. E aí, irmãos, o barro muitas vezes vinha com mato ali grudado nele, né? Às vezes vinha com um pedaço de galhas, com pedras. Aí o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que tirar aqueles matos ali, tirar os galhos, tirar as pedrinhas, para ficar mais fácil modelar o vaso. E aí a gente tinha que molhar o barro, para ficar mais fácil de modelar o barro ali, né? Então é isso que Deus faz nas nossas vidas. Deus nos escolhe, Deus nos separa, Deus tira todas as impurezas, os galinhos, os matos, as pedrinhas, os carrapichos. Deus tira tudo, irmãos. Vai tirando. E aí Deus tem que amolecer o barro. O barro é amolecido com água. A água é a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai nos amolecendo, meus irmãos. Deus, ele usa pessoas também para nos tratar nessa terra. E nós temos que aceitar o tratamento. A Bíblia fala, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, muitas vezes, você vai ter atritos com pessoas também. Aí você pode até pensar, é um enviado do Satanás. Não, irmãos, muitas vezes é um enviado de Deus mesmo. Para nos tratar, para nos moldar, para nos fazer pessoas melhores. Então, o oleiro, ele pega ali aquele barro, ele amolece o barro, ele limpa o barro e faz um vaso de honra. Mas se o vaso for duro e muito sujo, irmão, cheio de sujeira, e essa sujeira não sair, aí é complicado. Aí não tem como fazer um vaso de honra. Então nós estamos nesse processo, nós estamos em obra. Quando nós falamos do reino de Deus no reino do mundo, nós temos que entender isso. Que o próprio Deus deixou toda a sua glória, assumiu uma forma humilde e veio também habitar no meio dos homens. Você imagina o que é isso? Nós não conseguimos imaginar. Deixar toda a glória, deixar um lugar de paz, deixar um lugar de alegria, deixar um lugar que só tem coisas boas, irmãos,
e vir para essa terra cheia de violência, cheia de guerras, cheia de pecados, cheia de injustiça? Nosso Deus fez isso. Nosso Deus podia muito bem ficar lá na glória dele e falar: eu não vou me meter nessa confusão aí não, vou ficar aqui mesmo na minha glória. Mas não foi isso. Jesus, ele chegou para o Pai já tinha um plano de salvação, e Jesus falou: pode deixar, Pai, eu resolvo esse problema, o problema do homem. E ele veio habitar dentro de nós. Então Deus se fez homem, mas tem muitos homens querendo ser Deus. Enquanto Deus se fez homem, tem muitos homens querendo ser Deus. Isso é um problema, né, irmãos? Nosso Deus é um Deus humilde e nós temos que ter essa humildade também. Jesus falou: aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Mansidão e humildade é o que nós precisamos muito nessa vida. Nem sempre é fácil, mas Deus, ele nos dá a vitória, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Dito isso, nós já podemos passar para o tópico 2. Tópico 2 da lição. Tópico 2 da lição tem como título As bênçãos de uma vida no reino. Porque existem duas coisas da vida no reino, né? Existem as bênçãos de Deus, mas existem também as responsabilidades. O problema é que muitas vezes nós queremos as bênçãos, mas nem sempre queremos as responsabilidades. Se a gente fazer uma pergunta: quem quer ser abençoado? Todos vão levantar as mãos. Mas se a gente perguntar: quem quer pagar preço? Quem quer orar? Quem quer fazer a obra do Senhor? Quem quer evangelizar? Aí as mãos vão diminuir, né? Nem todas as mãos vão se levantar. Jesus, ele conta uma parábola, que é da festa ali que o rei deu. O rei estava dando uma festa. E ali ele convidou, ele fez um convite ali para as pessoas. Aí cada um começou a dar uma desculpa. Eu não posso ir, eu tenho uma fazenda para criar, para cuidar. Eu tenho uns bois para cuidar, eu tenho meus negócios, não vou poder ir. Aí Jesus mandou os seus empregados, seus mensageiros, ir pelas ruas e juntar todo mundo ali, os alcoólatras, os drogados, as prostitutas, para que a casa dele ficasse cheia. Deus é um Deus que gosta da casa cheia, né, irmãos? Mas ele faz o chamado. Mas nem todos respondem a esse chamado. Então existem as bênçãos do reino, mas também existem as responsabilidades do reino. Às vezes nós queremos um cargo na obra do Senhor, mas às vezes não queremos os encargos. Então, juntamente com os cargos, vai vir os encargos também. E a obra de Deus, como eu disse, não é para ser visto. A obra de Deus não é ser visto. A obra de Deus é serviço. Ministério não é ser visto, é serviço. É isso que nós temos que entender. Então existem as bênçãos, mas nunca podemos nos esquecer que existem as responsabilidades também. Subtópico 1 do tópico 2 vai dizer remissão dos pecados. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual tanto de judeus quanto de gregos era limitada, legalista e supersticiosa. Avançando aqui. Desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas. Assim como pecadores, outrora escravos e agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo, né? Então aqui fala, irmãos, eu destaquei, que a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas. E aqui nós queremos falar da verdadeira libertação. Porque existe uma verdadeira libertação. Da mesma maneira que existe uma verdadeira libertação, existe uma falsa libertação também. Pastor William, qual é a falsa libertação? A falsa libertação é quando nós somos convencidos e não convertidos. Deu para pegar, irmãos? A falsa libertação é essa. É quando nós somos convencidos, mas não somos convertidos. Porque a libertação verdadeira, irmãos, não é só estar na igreja, mas é ser igreja. Não é só frequentar a igreja, mas é ser igreja. Nós podemos correr o risco de nos enganar a nós mesmos.
Então o próprio apóstolo Paulo falou: provai a sua fé, provai, né, a sua vida, examinai a sua vida para saber se estão verdadeiramente na fé. Então existe uma falsa libertação, uma libertação ilusória. E existe também uma libertação que é uma libertação temporária. Existe a libertação temporária e a libertação permanente. Pastor William, dá um exemplo aí de uma libertação temporária. Irmãos, por exemplo, às vezes acontece um trabalho na igreja, né, um trabalho de libertação. Às vezes as pessoas são libertas até de demônios. Às vezes a pessoa está ali possuída por um demônio, endemoniada. Aí o pastor, um homem de Deus, coloca ali as mãos, ou a irmã do ciclo de oração, né, cheia do poder, coloca ali as mãos e a pessoa é liberta naquela hora. Então essa libertação não é uma libertação permanente, é uma libertação temporária. Porque a palavra de Deus fala que depois que nós somos limpos, que depois que a casa é limpa, se a casa ficar vazia, aí sabe o que acontece? Aquele demônio volta para a vida da pessoa e chama mais 7 piores do que ele. E o estado daquela pessoa se torna pior do que o estado inicial. Certa vez, eu ainda novo na fé, eu presenciei uma cena que me fez refletir e que me fez meditar sobre as coisas espirituais. Essa cena, irmãos, ela me mostrou o seguinte: eu estava num culto, era um culto tarde da bênção, era a tarde da bênção. Eu estava nessa tarde da bênção e ali houve um trabalho de libertação. Tinha uma mulher ali que ela estava endemoniada. Aí o pastor orou, caiu no chão ali, né, expulsou o demônio em nome de Jesus. Então naquele momento houve uma libertação. Só que aí depois eu fiquei sabendo que no outro dia, essa mesma mulher que foi liberta já estava no outro dia no boteco bebendo cachaça. Então tá vendo que a libertação ela foi temporária e não foi permanente? Irmãos, certa vez um amigo meu, ele perguntou algo, né? Um colega lá do meu trabalho. Ele foi lá na igreja e ele perguntou: qual é o dia do culto de libertação? Ele falou: eu gosto de ir para o culto de libertação. Qual é o dia do culto de libertação? Eu falei: olha, o culto de libertação é na quinta-feira. Mas eu falei para ele: mas você sabe qual é o verdadeiro culto de libertação? O verdadeiro culto de libertação é o estudo bíblico. Porque a Bíblia fala, não que o culto de cura e libertação seja falso, né, irmão? Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou falando da libertação permanente. Eu falei: ó, a verdadeira libertação, a libertação permanente é o estudo bíblico da palavra. Porque a própria palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem pessoas que vão para a igreja, recebem ali uma bênção, recebem um milagre, recebem até uma libertação. Mas depois não praticam a palavra. Deixam a casa vazia. E aí aquele demônio volta e leva 7 piores. Então, irmãos, a maior libertação é a verdade. A maior libertação é a palavra. E olha só o que Jesus disse sobre a verdadeira libertação, sobre a libertação permanente. Olha o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse. João 8,36 diz assim, ó: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá vendo aí a verdadeira libertação? Se pois o Filho, e o Filho é quem? É a verdade, é a palavra. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, nós temos que deixar Jesus Cristo nos libertar de verdade. E nós não podemos resistir a essa libertação. A libertação, irmãos, não vai ser um processo tranquilo, não. Não vai ser um processo assim prazeroso, não vai, irmãos. A libertação não é prazerosa. A libertação vem através do confronto, vem através da ferida. Vem através da ferida, porque a Bíblia fala: aquele mesmo que abre a ferida é o mesmo que fecha. A palavra de Deus é comparada com espada. Irmãos, a palavra de Deus não é comparada com uma florzinha cheirosa, não. É comparada com espada. E o que uma espada faz? A espada penetra. É uma espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. E não há criatura nenhuma encoberta diante da palavra do Senhor, né? Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a qual devemos prestar contas. Hebreus 4, versículo 12 e 13. Então, irmãos, essa história de a palavra me feriu. Irmãos, a palavra de Deus fere mesmo. Fere, mas ela mesmo traz o bálsamo. Traz a cura. Quando uma pessoa precisa passar por uma cirurgia, por que ela passa por uma cirurgia?
ela passa por uma cirurgia porque ela precisa de uma cura. Ela precisa ser operada e ela precisa ser curada. E a cirurgia, a operação, ela é algo incisiva. Ou seja, vai chegar ali com bisturi e vai cortar mesmo. Vai ferir, vai cortar, mas depois vai cicatrizar. A ferida vai ser fechada e vai cicatrizar. Então, quando nós deixamos a palavra de Deus operar dentro de nós essa mudança, e nós resistimos, né, resistimos com humildade a isso, deixamos a palavra de Deus fazer o trabalho dela, aí a transformação chega na nossa vida. O pior erro nosso é não aceitar essa transformação de Deus. Amém? Então, dito isso, nós já vamos prosseguir aqui e nós vamos para o subtópico 2 do tópico 2. Ponto 2 diz assim, ó: adotados e herdeiros de Cristo. Noutro tempo, éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliados em Cristo. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. O propósito da remissão de pecados, a filiação e a herança não tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus. Portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma. Toda a glória é exclusivamente tributada para Deus, por intermédio da obra de Cristo. Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui na terra. Nós somos representantes da igreja invisível. A igreja visível é representante, a igreja visível é representante da igreja invisível. Nós somos representantes de Jesus aqui na terra. Eu destaquei aqui nesse tópico, paz do Senhor, irmão Hélio Lopes, meu amigo, meu irmão em Cristo, meu colega de trabalho. Deus abençoe sua vida e a vida de toda a família. Deixa eu beber uma aguinha aqui, irmãos. Eu destaquei aqui nesse tópico, irmãos, a questão da dádiva. Dádiva é o quê? É um presente, né? Dádiva é uma coisa boa. E olha só que interessante o que diz a palavra aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Olha só, Tiago 1, 17. Diz assim, ó: toda boa dádiva, destaque aí, ó, boa. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, ó, irmãos, bondade e perfeição. Bondade e perfeição vem de quem? Vem do próprio Deus, né? Porque ele é bom e é perfeito. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Glória a Deus. Irmãos, tudo que é de bom vem de Deus. O mal, as coisas ruins, vem do pecado, vem de Satanás. Mas toda bondade e perfeição vem de Deus, porque o nosso Deus é um Deus perfeito e é um Deus bom. A Bíblia fala que as bênçãos do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores, irmãos, nas nossas vidas. Então, muitas vezes, algo que você pode até pensar que é bom, às vezes tem isso, né? Algo que muitas vezes nós pensamos que é bom nas nossas vidas, algo que muitas vezes nós desejamos muito, algo que muitas vezes nós queremos porque queremos na nossa vida, queremos conquistar de qualquer jeito, e às vezes até conseguimos conquistar, às vezes nós pensamos até que é bom, mas muitas vezes não é, irmãos. Às vezes pode ser um prato do inimigo. Às vezes pode ser algo que é bom aos nossos olhos, mas não é algo que é bom para Deus. Porque se nós conseguimos conquistar algo, mas essa conquista vem acompanhada de confusão, de tribulação, de angústia, isso não vem de Deus. Porque a Bíblia fala, seja a paz no seu coração o juiz, né? Então as bênçãos do Senhor enriquece e não vem acrescida de dores, não traz confusão, não traz tribulação, não traz separação, não. Então se nós temos algo, mas esse algo vem com muita confusão junto, aí nós temos que repensar. Eu sempre me lembro do Salmo 106, versículo 15, se eu não me engano é o versículo 15, Salmo 106, versículo 15. Onde diz assim, ó: Deus concedeu o que eles pediram, mas fez a sua alma definhar de uma doença. Ali está relatando quando o povo que foi liberto ali do Egito, da escravidão do Egito, estava no deserto, o povo de Israel. E aí o povo de Israel queria porque queria carne. Irmãos, o povo queria porque queria carne. Deixa eu
O povo, se tivesse um rodízio por perto, uma churrascaria, eles iam fazer de tudo para ir, né? Então o povo queria carne, irmãos. Estava sentindo saudade da comida do Egito, da carne. Deus tinha carne para aquele povo? Tinha. Mas não naquele momento. Naquele momento, Deus tinha o maná dos céus. O maná, eles até estavam chamando o maná de pão maldito, de comida vil. Eles estavam amaldiçoando a providência de Deus. Mas o maná naquele momento era a comida ideal para aquele povo. Porque aquele povo estava no deserto, irmãos. Aquele povo não tinha acesso fácil aos médicos, aos medicamentos, né? As ervas, os medicamentos da época. Aquele povo não tinha acesso a isso. Então, se o povo comesse uma comida que fizesse mal a eles, aí eles poderiam até morrer no deserto. Agora o maná não, o maná era a comida ideal. O maná possuía todos os nutrientes que o povo precisava e também não adoecia o povo. Veja que a provisão de Deus é perfeita. Mas o povo queria carne, o povo queria carne. Sabe o que Deus falou? Tá bom, é carne que vocês querem? Estão murmurando aí com Moisés, reclamando. É carne que vocês querem? Então é carne que vocês vão ter. Aí a Bíblia fala, irmãos, que Deus, ele enviou tantas codornizes, né? Codornizes ali começou a aparecer de todo lado. E Deus falou, vocês não vão comer só um dia não. Vocês vão comer um dia, uma semana, um mês. Vocês vão comer tanto que as carnes vão sair até pelos buracos do seu... até pelos buracos do seu corpo, né? Pelos ouvidos, nariz. É, irmãos, algo assim muito... né? Muito forte, né? Que se diz essa passagem. E aí vai dizer, aí nós chegamos no versículo 15. Que fala, ó, concedeu Deus ele concedeu o que pediram, mas fez a sua alma definhar de uma doença. Então aquele povo comeu carne, mas depois aquele povo adoeceu e morreu. Tá vendo, irmãos? Bênção só é bênção realmente quando está debaixo dos propósitos de Deus, quando está de acordo com a vontade de Deus. É igual o deserto. Deserto só é bênção quando é a agenda de Deus. O próprio Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Deserto só é bênção quando é a agenda de Deus. Porque tem deserto que nós mesmos vamos. Tem deserto que nós mesmos vamos com as nossas próprias pernas para esse deserto. Por causa de quê? Por causa das nossas escolhas erradas, irmãos. Então, se Deus tiver que nos levar para o deserto, Ele vai nos levar. Mas que seja a agenda dele. Amém? Dito isso, nós já vamos prosseguir para o terceiro e último tópico, irmãos. Terceiro e último tópico. Os males de uma vida no mundo. No final, vou estar ministrando uma bênção sobre a sua vida. Você que está assistindo, você que vai assistir. Vou ministrar uma bênção sobre a sua vida. Fique aí que no finalzinho é a última aula desse trimestre, né? Então nós vamos ministrar uma bênção especial na sua vida. Último tópico. Os males de uma vida no mundo. Subtópico 1. A escravidão do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8,34. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla. Pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. Irmãos, eu achei isso muito forte, olha. O que nos impede de reconhecer a própria escravidão? Tá aqui, ó. A soberba. Destaquei também, ó, que o ser humano é escravo daquilo que o controla. Deus nos criou para dominar e não para sermos dominados. A Bíblia fala, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Irmãos. Porque a verdadeira liberdade, a liberdade é poder de escolha. É você poder escolher. Agora pergunte para um viciado em crack se ele tem poder de escolher. Se ele quiser escolher não usar crack, ele consegue, irmãos? Ele não consegue, porque ele já está aprisionado por aquilo, escravo daquilo, dependente daquilo. Então a verdadeira liberdade é se alguém chegar e perguntar para você, você pode beber? Aí você vai falar, posso, poder eu posso, só que eu não vou, eu não quero, a bebida não me domina, sou eu que tenho controle sobre isso, o pecado, o vício não me domina, eu que tenho domínio sobre essas coisas. Eu posso, mas eu não quero, porque todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Não é verdade, irmãos? Eu não quero e eu não vou. Então isso é a verdadeira liberdade, é poder de dizer não. Muitos não têm esse poder de dizer não, porque já estão escravizados. E aqui falou sobre a soberba. A soberba impede a transformação de Jesus nas nossas vidas. A Bíblia fala, ó, que a soberba ela vem antes da queda. A soberba vem antes da queda. Mas a humildade,
a humildade vem antes da honra. Ou seja, para sermos honrados, nós temos que ser humildes. E para não cairmos, nós não podemos ser soberbos. Não adianta, irmãos. Se o crente for soberbo, se o crente estiver de salto alto, se o crente estiver com o nariz empinado, não adianta, a queda é grande. A queda vai lá na frente, irmãos. Porque olha só, tem um texto muito forte que volta e meia eu trago para o estudo bíblico, e eu gosto muito desse texto, esse texto nos ensina muito. Que está aqui, olha só o que a soberba pode fazer na vida do ser humano. Assim como fez na vida de Satanás. Olha só, Isaías 14, versículo 13 em diante, irmãos. Olha só o que diz. Aqui fala dos 5 ex que derrubaram Satanás. Os 5 ex que derrubaram Satanás. Olha só. E tu dizias no teu coração. Aqui está falando de Satanás. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então vamos recapitular aqui, ó. Subirei, exaltarei, assentarei, subirei novamente e serei. Os 5 eis que derrubaram Satanás. Coloque um eu, né? Antes desse subirei, antes desse exaltarei, coloque um eu, irmãos, para você ver como é que fica. É como se ficasse assim, ó. Eu subirei, eu exaltarei, eu assentarei, eu subirei e eu serei. É a questão do eu. É o eu que muitas vezes derruba o crente, irmãos. Eu é que sei, eu é que faço, eu é que sei da minha vida, a minha vida, o problema é meu, minha mãe não sabe de nada, meu pai não sabe de nada, meus avós não sabem de nada, o pastor não sabe de nada, as irmãs do ciclo de oração não sabem de nada. Quem sabe é eu. É o problema do eu. Se nós não nos libertarmos do eu, a queda é grande lá na frente, irmãos. Mandar um alô aí para nossa irmã Maria Graças, né? Eu creio que é Maria das Graças. Então que Deus abençoe a vida da nossa irmã aí, né? Em nome de Jesus Cristo. Nós estamos, né? Para quem entra pela primeira vez, nós estamos no estudo bíblico de toda terça-feira, viu, irmãos? Toda terça-feira tem esse estudo bíblico. E também, né? Alguns dias, a gente separa alguns dias para fazer algumas lives abençoadas também. É uma maneira de... É uma ferramenta a mais, né? Para fazer a obra do Senhor. Então, irmãos, dito isso, nós já podemos prosseguir. Vamos aqui para o subtópico 2, e é o último subtópico da lição desse último trimestre, irmãos. Já estamos encaminhando para o final. Deixa eu beber uma aguinha. Subtópico 2 tem como título Filhos da Ira e Condenação Eterna. As Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são por natureza filhos da ira. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. As inclinações carnais, a impureza, a avareza e a idolatria, entre outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, eu quero falar sobre essa questão de filhos da desobediência, porque isso sempre me chamou a atenção. A Bíblia fala sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Os filhos da desobediência são aqueles que não seguem a palavra de Deus, né? Que não seguem os ensinamentos de Deus, que não obedecem a Deus e não obedecem a sua palavra. São chamados de filhos da ira e chamados de filhos da desobediência. E aí, irmãos, a Bíblia me ensina, esse versículo sempre me chamou a atenção, a Bíblia me ensina que existe um espírito que age nos filhos da desobediência. E aí vai uma pergunta. Qual é o espírito que age nos filhos da desobediência, irmãos? É o Espírito Santo do Senhor que age nos filhos da desobediência? Com certeza não, né? O espírito que age nos filhos da desobediência é o próprio espírito do mal. Olha só, para não ficar nas minhas palavras, olha o que a palavra de Deus vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Efésios 2, 1 e 2 vai dizer o seguinte, ó. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar,
Quem é o príncipe da potestade do ar, irmãos? Quem é o príncipe da potestade do ar, né? É o próprio Satanás, né? E aqui diz, ó, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, espírito com letra minúscula, que agora opera nos filhos da desobediência. Olha, irmãos, como isso é forte. O espírito com letra minúscula que opera nos filhos da desobediência. O que a palavra de Deus está falando aí, pastor William? A palavra de Deus está falando que tem um espírito que influencia aqueles que desobedecem a palavra de Deus. E o espírito que influencia é o espírito do mal. Irmão, se nós obedecemos a palavra, quem vai influenciar a nossa mente, os nossos atos, as nossas atitudes, é o Espírito Santo do Senhor, Espírito com letra maiúscula. Se nós formos obedientes à palavra, quem vai nos guiar é o Espírito de Deus. A Bíblia fala, todos aqueles que são filhos de Deus são guiados por Deus, na carta aos Romanos. Mas se nós formos desobedientes, rebeldes, quem vai estar nos influenciando é o espírito do mal. Porque, irmãos, o Espírito Santo do Senhor nunca vai influenciar a gente a brigar, a gente a ofender uns aos outros, a gente desrespeitar, né? A gente desejar o mal. O Espírito Santo do Senhor nunca vai fazer isso. Porque o Espírito de Deus, ele produz em nós o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, temperança, mansidão, domínio próprio. É o Espírito Santo do Senhor que opera isso em nós. Agora os espíritos do mal, enganadores, só vai operar o quê? Desunião, discórdia, né? Contenda, dissensões. É o que diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante, né? Deixa eu colocar aqui na tela para os irmãos. Colocar aqui na tela para a gente ler juntos, irmãos. Gálatas, essa aqui não faz parte da lição, mas eu acho muito importante a gente ler. Ó. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante. Olha só o que esse espírito mal pode produzir em nós. Deixa eu colocar aqui na tela para os irmãos também. Diz assim, ó. Porque as obras da carne, nossa diaconisa Osmarina, Pai do Senhor Jesus, diaconisa, Deus abençoe toda a família em nome de Jesus. Então olha só, Gálatas 5,19 diz o seguinte, ó, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultérios. Irmãos, quem é que a nossa carne já é pecaminosa, né? Mas quem é que fica atiçando cada vez mais a nossa carne? É o próprio Satanás, né? A Bíblia fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e o Satanás aí trabalha nas nossas fraquezas. Então diz assim, ó, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, olha só coisa ruim, ó, adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias. Olha, irmãos, idolatria, feitiçaria. Feitiçaria não é só a pessoa pegar uma macumba e ir lá na encruzilhada, não. Sabe o que é feitiçaria também? Feitiçaria é quando o nosso coração está sujo e quando a gente deseja o mal. Isso é uma espécie de feitiçaria também, irmãos. Idolatria, né? Aí vem, ó. Problemas relacionais. Primeiro fala de problemas sexuais. Diz aqui, ó. Adultério, prostituição, impureza, lascívia. Tudo isso são problemas sexuais. Aí depois vem, né? Idolatria. Problemas espirituais, né? Idolatria, feitiçaria. Aí vem problemas relacionais. Nosso relacionamento com o próximo. Que é, ó. Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Tudo obra da carne, e quem incentiva isso, quem nos incentiva isso a pecar, é o próprio espírito das trevas. Mas aqui o texto continua. Invejas, que também é problemas relacionais, né? Invejas, homicídios, bebedices, homicídios também relacionais. E aí vem problema, irmãos. Aí vem outros problemas que são problemas do nosso relacionamento, mas com o nosso homem interior. Veja que essas obras da carne, elas nos prejudicam com o nosso relacionamento com o próximo, mas também prejudicam o nosso relacionamento com o nosso homem interior. Que aqui vem, ó, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, perde a salvação, né?
E aqui no versículo 22 fala, agora olha só quando nós somos influenciados pelo Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Tá vendo, irmãos? Então nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus nos influenciar. Quando nós vemos, irmãos, que nós estamos sendo influenciados pelo inimigo, porque isso, qualquer um está sujeito a passar por isso. Mas quando nós vemos que o espírito do inimigo está nos influenciando, o que nós temos que fazer? Confessar os nossos pecados, nos arrepender, né? E voltar para Deus, voltar para a palavra. Não podemos nos rebelar, fugir de Deus, fugir das nossas responsabilidades, fugir do nosso próximo, não. O que nós temos que fazer é nos arrepender e nos sujeitar novamente à influência do Espírito Santo. Porque isso em alguns momentos pode acontecer com qualquer um. Nós só não podemos deixar que isso vire uma prática nas nossas vidas. Amém? Dito isso, nós já vamos para a conclusão. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo, a conclusão. Falta eu ler aqui um pedacinho, então vou ler aqui para os irmãos. Olha só. Assim, o pecado da incredulidade é o clímax da rebeldia, né? Como nós falamos da rebeldia, que resiste à salvação ofertada em Cristo. Olha o perigo da rebeldia, irmãos. A rebeldia, ela faz com que a gente resista à salvação. Isso é muito forte, irmãos. Resistir ao nosso maior e melhor presente que nos foi dado. Se nós formos rebeldes, nós vamos estar resistindo à salvação. Rejeitando um presente, rejeitando a graça. Isso é muito sério, irmãos. A Bíblia fala ali no Antigo Testamento, né, de um povo que era de dura serviço. Um povo de dura serviço. Nossa missionária Rita, Deus abençoe a missionária Rita, pastor Evaldo e toda a família também, em nome de Jesus. Então, irmãos, a Bíblia fala de dura serviço, aí eu fiquei curioso. Falei, Senhor, o que é dura serviço? E aí eu descobri, irmãos, que ser uma pessoa de dura serviço é aquela pessoa que não se inclina, né? Quantas vezes nós estamos na igreja, aí o dirigente do culto, o pastor, alguém que vai orar no começo ali, fala assim, ó, curve a sua serviço. Não é verdade? Aí curvar a serviço é o quê? É baixar a cabeça, né? Baixar a cabeça como num ato de submissão. Quando nós baixamos a cabeça, nós estamos representando ali um ato de submissão. Submissão a Deus e respeito também a quem está ministrando a oração. Submissão a Deus e ao nosso próximo. Isso é curvar a serviço. Agora a Bíblia fala de um povo que era de dura serviço, ou seja, não baixava a cabeça. É forte, né? Então é aquela questão de nariz empinado, irmãos. É a questão de nariz empinado. E se a gente tiver o nariz empinado, o próprio Deus vai trabalhar na nossa vida para trabalhar isso em nós, irmãos. E nós precisamos muito, né? Não podemos resistir a isso. Então aqui continua dizendo, ó, assim sendo, somos exortados. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Dito isso, já vamos aqui para a conclusão, para nós estarmos encerrando essa lição e também a última lição desse trimestre. Irmãos, antes de ler a conclusão, eu só quero dar aqui um aviso para os irmãos rapidamente, que a próxima lição, nós já temos a próxima lição. E eu vou colocar aqui para os irmãos já ficarem inteirados aqui na próxima lição. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar a próxima lição aqui, eu vou colocar para você aí, ó. Olha só a próxima lição, irmãos. Vou colocar aí na sua tela. Olha o tema da próxima lição. A próxima lição tem como tema até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Aí o que é que nós vamos fazer? Quem quiser adquirir essa revista, irmãos, olha só, os irmãos do ministério ficam aí atentos. Eu até coloquei ali no grupo já também, né? Mas às vezes os irmãos não veem. Então, olha só o que acontece. Essa é a próxima revista. Eu já encomendei algumas pessoas já me pediram e eu encomendei. Nós estamos pegando por encomenda, então é importante você encomendar. Amém? E nós vamos estudar essa próxima lição até o dia 31 de dezembro. Ou seja, nós não vamos estudar todas as lições dessa revista, não. Nós vamos estudar até o dia 31 de dezembro, porque no dia 1º de janeiro em diante, né, a primeira lição do mês de janeiro, do ano que vem, eu quero igualar as nossas aulas com a aula da EBD. Eu quero igualar, irmãos, para a gente ficar certinho, né? Porque a maioria das igrejas já estão terminando esse 4º trimestre. Vão terminar o 4º trimestre em dezembro, então nós queremos acompanhar também juntos.
Então, aí, pastor, e o restante das lições? O restante das lições você lê em casa, você estuda em casa. E qualquer dúvida, né? Pergunte ao seu pastor, assista um vídeo, que nós vamos estar aí para esclarecer também, né? É claro, aquilo que nós soubermos, o que não soubermos, a gente pesquisa e esclarece para os irmãos. Então, essa é a próxima revista. E vai ser uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Amém? Dito isso, vamos aqui para a conclusão da lição. Conclusão da lição, vou estar colocando aí na sua tela. Diz assim a conclusão da lição. Os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da operação política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. Olha só, o reino literal ainda será implantado. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo dominado pelo império do mal. Amém? Irmãos, vai chegar um tempo que o reino de Deus vai ser implantado definitivamente. E aí sim vai ser um reino literal, né? A Bíblia fala, ó, nós aguardamos novos céus e nova terra aonde habita a justiça. Então esse reino visível vai ser implantado ainda. Por enquanto nós desfrutamos do reino invisível. Esse reino invisível, ele está dentro de nós. Mas nós, irmãos, nós não vamos viver a eternidade. Levou um susto aí, irmãos? Assustou? Pastor, o que é isso? Levou um susto aí? Mas irmãos, nós não vamos viver a eternidade, nós já estamos vivendo a eternidade. A eternidade já começou nas nossas vidas. Nós estamos vivendo já essa eternidade. Essa eternidade já está dentro de nós. A Bíblia fala que Deus ele colocou no interior do homem o desejo pela eternidade. E essa eternidade já está dentro de nós. Porque Cristo habita dentro de nós. Então não é que nós vamos viver, nós já estamos vivendo essa eternidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dito isso, nós só temos que agradecer a Deus, mas não saia daí ainda, que eu quero te dar o último aviso aqui, irmãos. O último aviso quero dar aqui para os irmãos. Olha só, vou colocar aí na sua tela também. Deixa eu procurar aqui, para não dar problema. Vou colocar na sua tela. Se eu conseguir colocar na sua tela, é bem. Se eu não conseguir, eu vou dar o aviso do mesmo jeito. Olha só, vamos ver aqui se eu consigo abrir esse negócio. Irmãos, às vezes eu não entendo que eu não consigo abrir isso aqui. Acho que hoje eu não vou conseguir abrir, não sei porquê. Vamos ver aqui se abre. Às vezes abre, às vezes não abre, então não consigo entender isso. Deixa eu ver. Não abriu. Então deixa. Não abriu, então eu vou estar dando aqui esse aviso aqui mesmo, irmãos, para você, sem a imagem. Eu vou estar divulgando nas redes sociais, amém? E todos os irmãos ali do ministério também estão divulgando. No dia 4 de novembro, nós vamos ter ali o culto das crianças, irmãos. Culto das crianças no Ministério Segundo o Coração de Deus. E eu estou aqui me lembrando, nós já fizemos algumas atividades ali para as crianças, né, no ministério. No começo ali tinha muitas crianças, tinha as professoras que cuidavam das crianças. Mas chegou um momento que a professora saiu, né, saiu da igreja, minha filha começou a trabalhar. E aí, irmãos, o trabalho com as crianças ficou ali paralisado, infelizmente. Aí as crianças, irmãos, começaram também, né, a assumir da igreja. Aí nós começamos a orar. Quando nós começamos a orar, Deus enviou. Deus enviou a nossa diaconisa Daniela e sua família. Nosso irmão Jonathan e toda a família. Então a diaconisa Daniela, ela tem um chamado, um ministério com as crianças. E nesse sábado agora, eu tô me lembrando aqui, vai ser o primeiro culto das crianças. Especificamente para as crianças. Mas todos estão convidados, né? É para crianças de 0 a 100 anos. De 0 a 100 anos. Pastor, eu tenho 110. Pode ir também. A gente abre uma exceção. Pode ir também. Então, irmãos, dia 4 de novembro, a partir das 11 horas, vai lá no Ministério Segundo o Coração de Deus. Leve suas crianças também. Leve as crianças que você conhece. O Ministério Segundo o Coração de Deus se localiza na EQNO 5, Conjunto G, lote 55, Distrito Federal, Brasília. Vou repetir. EQNO 5, Conjunto G, lote 55, Distrito Federal, Brasília. Se tiver alguma dúvida, nos procure nas redes sociais,
que nós daremos maiores informações. Amém? Mas já se sinta convidado para a glória e para a honra do Senhor. Amém, irmãos? Dito isso, irmãos, nós já vamos encerrar, mas antes de encerrar eu vou ministrar uma bênção na sua vida. Irmãos, receba essa bênção aí na sua casa. Se quiser fechar os seus olhos, se for possível, se quiser curvar a sua cerviz, curvar a sua fronte, pode curvar a sua fronte também, né? Fique da maneira que você achar melhor, mais à vontade, e receba essa bênção às 19 horas. Minha esposa está corrigindo aqui. Não é a partir das 19h30 não, irmãos, é a partir das 19 horas no Ministério Segundo o Coração de Deus. Então, irmãos, receba essa bênção que eu vou ministrar nessa noite na sua vida. Amém? Como servo do Senhor, irmãos, pela graça de Deus e com toda a humildade, como ministro do Evangelho, eu quero ministrar na sua vida que você seja abençoado e abençoada na sua vida emocional, que você seja abençoado e abençoada na sua vida sentimental, que vocês sejam abençoados na sua vida financeira, no seu trabalho, no seu ministério, na sua parentela de perto e de longe. Que Deus abençoe os seus celeiros, que Deus abençoe a sua entrada, que Deus abençoe a sua saída, que Deus abençoe os seus pensamentos, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe os seus olhos, os seus ouvidos, a sua boca, os seus membros, que Deus abençoe os seus filhos, seus netos, irmãos, primos, tios, sobrinhos, que Deus abençoe você em todas as áreas, que Deus abençoe o seu espírito, que Deus abençoe a sua carne, que Deus abençoe a sua alma e que Deus abençoe o seu corpo. Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênçãos. Receba em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quem crê, diga amém. Quem quer escrever nos comentários, escreva amém, que Deus vai estar abençoando grandemente a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará.